Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like para fortalecer o canal. Então vamos lá. Ácidos carboxílicos podem ser obtidos em laboratório pela oxidação direta, ou a gente pode dizer até enérgica, tá? De grupos alquílicos com o gás oxigênio do ar, utilizando-se um catalisador. O que são esses grupos alquílicos, pessoal? São os radicais que a gente conhece: metil, etil, propil, isobutil, isopropil e assim por diante, tá? São os nossos radicais que nós conhecemos normalmente, tá? Então nós temos dois itens aqui, ele vai pedir, ó: A. Escreva a equação química utilizando fórmulas estruturais dos compostos orgânicos para a reação de oxidação dos grupos alquílicos do paradimetilbenzeno. Ou seja, para-dimetilbenzeno, nós temos a estrutura do benzeno. Se ele é para, ele tá. Eu tenho dois radicais aí, não é? Dimetil. Em quais posições do benzeno? Se é para, ele é na posição 1 e 4. Então ele vai ficar como aqui, ó? Vamos escrever aqui, ó. Ah, eu tenho dois radicais metil. Então eu vou escrever aqui, ó, pessoal. Esses dois radicais metil, eu tenho literalmente aqui, ó. Eu vou desenhar ele de uma forma um pouco diferente. Por que que eu vou desenhar de uma forma um pouco diferente, pessoal? Uma, para dar espaço e outra, para nós nos habituarmos em relação a isso, tá? Tá vendo que eu tenho dois radicais metil no benzeno? Eles são em posições opostas, ó. Então tá aqui, ó. Vamos considerar esse como carbono 1, ó. 1, 2, 3, 4. Tem uma playlist aqui no canal de dirigência, tá? Do benzeno. Então dá uma olhadinha lá que tá show de bola. Mas se é uma oxidação mais O2, ele forma o que aqui, pessoal? Ele forma literalmente um ácido dicarboxílico. Ele vai formar por quê? Ó? Ele não está falando que o O2 vai reagir com o grupo alquílico, ou seja, aqui ó, o alquil e alquil, metil, metil, tá bom? E ele vai formar ácidos em cada grupo alquílico. Se eu tenho aqui, ó, metil, vai formar um ácido aqui. Se eu tenho metil aqui, vai ser formado um ácido aqui. Tá legal? E vai ficar como em relação a isso? Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Carbono. Então, ó, nós temos dupla O e a dupla O aqui também, tá bom? Claro, agora para balancear toda a reação, mais água. Eu tenho o quê? Eu terei duas águas aqui e três gás oxigênios aqui, tá bom? Mas ele não pede, né? Lógico, se tá ele pede a reação, escrever a equação química. Então escreva tudo, pessoal, é sempre bom. Então a maioria das reações sempre está formando água, tá legal? Então nós temos aqui a oxidação. Entenderam, ó? Que é o que ele fala no texto, no próprio enunciado. Ele fala que o grupo alquílico pode ser oxidado formando ácido carboxílico. Ó os grupos alquilos aqui, tá bom? Então nós temos, ó, um metil, metil. Tá legal? Vamos para B. Então vamos lá. B. Ele pede aqui, ó. Represente a fórmula estrutural do produto formado pela reação do ácido dicarboxílico, que é o que nós achamos. Lembrando, só é dicarboxílico porque ele tem dois grupos, tá? Temos dois radicais. Obtido, né, com excesso de etanol, indicando a função orgânica do novo produto. Ou seja, pessoal, nós temos um ácido carboxílico reagindo com etanol. Isso é o quê? É uma reação de esterificação. Ou seja, um ácido reagido com um álcool forma um éster mais água. Tá certo? Então nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Eu vou escrever a estrutura sem os hidrogênios para a gente também ter um contato maior para a gente fazer uma coisa mais rápida. Mas a gente não pode esquecer que tem que ter a representação com hidrogênio. Tá bom? Então, ó, o etanol, pessoal, nós temos exatamente isso daqui, ó. Né? Ó. Só que temos que ter
uma consciência. Tá vendo que nós temos o ácido, ele tem duas partes, né? Que tem a função ácida. Ou seja, então nós temos uma molécula desse ácido de carboxílico, eles vão reagir com duas moléculas de etanol, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim a reação, ó. Eu vou aqui representar para vocês, pra gente não fugir em relação a isso. Então nós temos o benzeno e aqui, ó, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, tá bom? Porque na hora que eu estiver explicando o que estiver acontecendo, vai ser até melhor para ter essa visualização. Então vamos escrever uma nova, né, molécula aqui de álcool. Tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, vai formar o quê, ó? Tá vendo? Vou fazer aqui de um azulzinho mais claro. Quando eu tenho uma reação com um ácido e um álcool, ele forma um éster. Só que a gente tem que entender o quê? Que a hidroxila do álcool, o OH, vai perder, ó, somente o hidrogênio, enquanto a hidroxila da carboxila aqui vai perder o OH. Então aqui vai formar o quê, ó? Água. Tá legal? Tá vendo? Ó, H2O. Então, esse oxigênio que perdeu a ligação com esse hidrogênio e esse carbono que perdeu a ligação com a hidroxila, eles vão se juntar. Olha lá, vai acontecer aqui de novo, do mesmo lado. Então, tá vendo que nós temos, por isso que eu desenhei duas estruturas aqui, ó. Para que nós tenhamos essa dimensão, a gente tem que ter essa noção. Tá vendo que tem que reagir tudo, porque ele até tá falando em excesso aqui, ó. Excesso de etanol. Então a gente tem que visualizar isso como um todo. Tá legal? Então vamos lá. Como que vai ficar essa estrutura? Ela vai ficar exatamente assim, ó. Com oxigênio. Então vamos colocar o oxigênio aqui. O carbono vai ligar aqui, ó. O carbono que vai estar com benzeno. Certo? Lembrando, olha a dupla ligação aqui, ó. E aqui nós também teremos, ó, a dupla ligação e uma ligação com oxigênio. E nós teremos o restante, ou seja, a outra estrutura com etanol. Por isso que eu fiz dessa maneira, eu escrevi os dois de cada lado para a gente visualizar onde está reagindo, certo? E ele pergunta o quê? Indicando a função orgânica. Ele não quer saber o nome, então até melhor. Então, a função só pode ser o quê? Éster. Então, a função é éster. Tá legal, pessoal? Um exercício relativamente chato. Chato, né? Porque a gente tem que lembrar, porque é um ácido dicarboxílico, a gente tem que lembrar que temos duas funções ácidas na mesma molécula. E elas reagem sim, a gente não pode esquecer disso. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Tá certo? Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag oxidação e ozonólise, pra eu saber. Tá bom, pessoal? E claro, eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante aqui pro canal, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu peço para que vocês se tornem membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal. E claro, ajuda muito a comunidade exatamente a crescer e trazer todo esse conteúdo de qualidade para cá. Tá certo, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!